Bom dia! Hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2024. A igreja celebra neste dia Santo Irineu de Lyon. E já vamos começar o nosso programa de hoje com uma frase dele. Abre aspas. Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste, da mesma forma os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Fecha aspas. O nosso super abraço de aniversário de hoje vai para Camila Marques, que mora no Canadá, e também a Giovana Plácido, de São Paulo, capital. Muitas bênçãos para vocês. Este podcast é um oferecimento. Cartório Fujiwara. Desde 1949, prestando os melhores serviços em Londrina e região. Conte com a gente. Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente! Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na Enciclopédia Bíblica de hoje, vamos conhecer um pouco dos trabalhos forçados e da escravidão nos tempos bíblicos. Bom, certos projetos, por exemplo, as obras de construção e mineração dos reis do Antigo Testamento, como também as construções de Herodes o Grande e seus sucessores, exigiam grande número de trabalhadores. No Antigo Testamento, a escravidão era aceita em Israel, mas não era muito difundida. Os homens e suas famílias se tornavam escravos de pessoas mais abastadas quando não conseguiam pagar suas dívidas. A mesma sorte cabia aos prisioneiros de guerra. As leis do Antigo Testamento sobre os escravos são singularmente liberais para a época, ainda que o povo nem sempre seguisse esses ideais. Os israelitas não deviam esquecer que outrora eles também foram escravos no Egito. Por isso deveriam libertar seus escravos depois de 6 anos de serviço. Entretanto, Davi forçou os prisioneiros de guerra a trabalhar nos seus projetos. Salomão organizou um sistema de trabalhos forçados, utilizando também os israelitas, que eram obrigados a trabalhar para o rei 1 mês em cada 3. Estes homens, juntamente com escravos, construíram as estradas, fortalezas e templos que tornaram Salomão famoso. Além disso, cultivavam as terras do rei e trabalhavam nas suas fábricas, entre aspas, e minas. Muito tempo antes, o profeta Samuel tinha advertido o povo que ter um rei significava serviço militar obrigatório e trabalhos forçados. A escravidão de Estado, embora talvez não o serviço militar obrigatório, provavelmente continuou através de todo o período dos reis de Judá. Na época do Novo Testamento, havia escravos judeus e não judeus em Israel, mas não eram forçados a executar trabalhos pesados. Em geral, eram servos nas casas dos ricos e da corte. Parece que também não eram muito numerosos. Os operários dos grandes projetos de obras geralmente eram contratados por dia, como na parábola dos trabalhadores da vinha, que está no capítulo 20 de Mateus. Quando o templo iniciado por Herodes o Grande foi concluído, aproximadamente entre os anos 62 e 64 d.C., foram dispensados mais de 18.000 homens. Em suas cartas a diversos grupos de igrejas, Paulo e Pedro dão conselhos aos escravos cristãos. Eles viviam no vasto Império Romano e provavelmente tinham vida muito mais dura que na Palestina. E é isso aí, semana que vem vamos começar a falar da agricultura. Nos evangelhos de hoje e de amanhã,
a gente vai ver de perto os seguintes episódios que revelam como Jesus praticou a lei: a cura de um leproso, a cura do centurião romano, a cura da sogra de Pedro e a cura de numerosos enfermos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Amém. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um leproso se aproxima de Jesus. Ele era um excluído. Quem tocasse um leproso ficava impuro. Por esta razão, os leprosos tiveram que ser removidos da sociedade. Levíticos capítulo 13. Mas aquele leproso teve muita coragem. Ele transgrediu as normas da lei para entrar em contato com Jesus. Quando chegou perto, disse: Se quiseres, podes me curar. Ou seja, não há necessidade de me tocar. Basta que o Senhor queira e eu ficarei curado. Esta frase revela duas coisas. Primeiro, que a doença da lepra tornava a pessoa impura. Segundo, que a doença da solidão, a que a pessoa era condenada pela sociedade a viver isolada de todo mundo. Também revela a grande fé do homem no poder de Jesus. Cheio de profunda compaixão, Jesus cura duas doenças. Em primeiro lugar, para curar a solidão, antes de dizer qualquer palavra, ele toca o leproso. É como se dissesse: Você não está excluído do meu coração. Não tenho medo de ficar impuro ao tocar em você e te recebo como um irmão. Aí ele cura a lepra, dizendo: Eu quero, seja curado. O leproso, para entrar em contato com Jesus, transgrediu as regras da lei. Então Jesus, para ajudar aquele irmão e revelar o novo rosto de Deus, também transgride as normas da lei e toca o leproso. Naquela época, para ser readmitido na comunidade, o leproso precisava de um certificado de recuperação confirmado por um sacerdote. Como hoje, o paciente só sai do hospital se tiver atestado assinado pelo médico da enfermaria. E Jesus obriga ele a obter o documento para que possa viver normalmente, livre. Ele vai às autoridades para reconhecer que se está curado. Jesus não apenas cura, mas quer que a pessoa curada possa viver com os outros. Reintegra a pessoa na convivência fraterna. O Evangelho de Marcos acrescenta que o homem não se apresentou aos sacerdotes. Com efeito, depois de partir, o leproso começou a espalhar a notícia, tanto que Jesus não pôde entrar publicamente na cidade. Permaneceu fora, em lugares secretos. Mas por que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade? Porque ele tocou no leproso e ficou impuro diante das autoridades que encarnavam a lei da época. Por esta razão, agora o próprio Jesus era impuro e tinha de ser removido do convívio de todos.
ele não podia mais entrar nas cidades. Porém, Marcos mostra que essas regras oficiais pouco importavam para o povo, porque eles vinham a Jesus de todos os lugares. A mensagem que Marcos nos dá é a seguinte: para levar a boa nova de Deus às pessoas, não devemos ter medo de transgredir as normas que são contrárias ao plano de Deus e que impedem a fraternidade e o amor, mesmo que isso cause dificuldades às pessoas, como aconteceu com Jesus. Em Jesus, tudo é revelação do que vive dentro dele. Ele não anuncia apenas as boas novas do reino, ele é um exemplo disso, uma testemunha viva do reino, uma revelação de Deus. Nele aparece o que acontece quando um ser humano deixa Deus reinar, deixa Deus ocupar o centro da sua vida. Santo Irineu de Lyon, padre da Igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna, no ano de 130. Foi discípulo de São Policarpo, que tinha sido discípulo de João Evangelista, o que torna muito importante os seus testemunhos doutrinais. Muito culto e letrado em várias línguas, Irineu foi ordenado por Policarpo, que o enviou para Lyon, na França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Santo Irineu também era conhecido como o Homem da Paz. Em uma de suas missões, ele interveio na questão da celebração da Páscoa, porque enquanto algumas igrejas a celebravam em unidade com a Páscoa dos judeus, outras, sobretudo Roma, a celebravam no domingo seguinte. A atuação de Santo Irineu foi muito importante para resolver a controvérsia pascal e para o restabelecimento da paz entre as igrejas da Ásia Menor com Roma. Santo Irineu escreveu muitas obras. A primeira delas foi Adversus Hereges, contra os heresias. Ele desmascarou o sistema gnóstico através da doutrina evangélica e apostólica, que vinha dos sucessores dos apóstolos e de Jesus Cristo. Outra obra importante foi Demonstração da Pregação Apostólica, que colocou a regra da fé como ponto importante na vida eclesial e dos seguidores do Senhor. Santo Irineu tratou do mistério de Deus uno e trino, da criação, da caída do ser humano, da encarnação, da redenção. Ele tinha presente nesta obra as profecias até Jesus Cristo, filho de Davi e o Messias. Uma perseguição decretada pelo imperador Marco Aurélio atingiu a cidade de Lyon, ocasionando o grande massacre dos cristãos, todos mortos pelo testemunho da fé. Irineu morreu como mártir no dia 28 de junho de 202. Santo Irineu foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Francisco no dia 21 de janeiro de 2022, com o título de Doctor Unitatis. Bom, Santo Irineu, cujo nome significa paz, lutou para a preservação da paz e da unidade da Igreja. Era um homem equilibrado e cheio de ponderação. Foi o primeiro a procurar fazer uma síntese do pensamento cristão, cuja influência se faz notar até os nossos dias. Sob o conhecimento de Deus, ele dizia, abre aspas, a ciência infla, mas a caridade edifica. Com efeito, não há orgulho maior do que se julgar melhor e mais perfeito que o próprio Criador, modelador, doador do hálito da vida e do próprio ser. É que alguém não saiba absolutamente nada, sequer o motivo do porquê foram criadas as coisas, e acreditar em Deus, e perseverar no seu amor, do que encher-se de orgulho por motivo desta pretensa ciência e afastar-se deste amor que vivifica o homem. Oremos. Deus nosso Pai, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Amém. Por intercessão de Santo Irineu de Lyon, desta bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e que Deus ilumine sempre os seus caminhos.